falar, o TH Entrevista dessa semana convidou o desembargador Tutimés Ayran, ele que é coordenador da Coordenadoria de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça de Alagoas. Agora, no dia 10 de dezembro, é comemorado o aniversário, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Já são 74 anos, né, que as Nações Unidas... e como é que a gente pode ver hoje a definição de direitos humanos, desembargador? Veja, é preciso entender que o direito humano, qualquer que seja ele na verdade, ele é uma necessidade humana, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que o homem deve ter ou tem o direito à moradia, eu estou falando do direito que ele tem de abrigar-se, não é? Direito básico. Básico. Quando eu digo que ele tem direito à alimentação, eu estou falando da necessidade que qualquer homem tem de reposição energética, não é? Quando eu digo que ele tem direito ao trabalho, eu estou falando da necessidade do homem de trabalhar para poder sobreviver dignamente. Então, todos os direitos, na verdade, correspondem a necessidades humanas, que às vezes coincidem com necessidades propriamente animais, não é? Porque todo animal tem um conjunto de necessidades básicas, né? Uhum. Que é reposição energética, proteção, abrigo e satisfação do ímpeto ou da vontade sexual. Uhum. Essas 4 necessidades, elas correspondem a 4 direitos comuns a todo e qualquer animal. O homem é um animal diferente dos outros. Por quê? Porque o homem é um criador de novas necessidades. Daí porque essas necessidades criadas, num determinado momento, se transformam em direitos. E o conjunto de direitos do homem propriamente é um conjunto de direitos maior do que o conjunto de direitos do animal. Uhum. Mas por que a transformação da necessidade no direito? É uma estratégia que o Estado faz para controlar a realização das necessidades humanas, porque você só realiza a sua necessidade em face do outro com quem você convive. Uhum. Então, é preciso estabelecer um controle e o homem comum coloca isso magnificamente na célebre frase de que o meu direito vai até onde começa o seu. Isso. Não é? E resolve a convivência. Então, é preciso controlar a realização dessas necessidades e desses direitos. E, sobretudo, a partir do momento em que o Estado transforma a necessidade num direito, ele assume o compromisso com sua realização através das políticas públicas. Ou, se não assume, pode ser e deve ser cobrado. Isso. Né? Então, daí a mobilização pela realização dos direitos, ou seja, pela realização das necessidades. E eu disse aqui em off, quanto mais direitos realizados, quanto mais necessidades realizadas, mais o homem é feliz. É verdade. Então, trata-se fundamentalmente da luta do homem, em síntese, pelo direito à felicidade, né? Porque a gente está vendo hoje no cenário, né, especialmente aqui no Brasil, com essa polarização, que tem um estigma, um preconceito, né, com o termo direitos humanos. Pois é, uma coisa, eu acho que é uma coisa que resvala, caminha muito pela ignorância, né? Então, quando você fala de direitos, você fala de necessidades humanas, não é? Inclusive a necessidade de ser punido, se é que tem que ser punido, respeitando as regras do jogo, não é? Então, por exemplo, é absolutamente falso o preconceito que liga os direitos humanos como se fosse coisa de bandido, não é? Proteção aos bandidos. De proteção aos bandidos, não é. É de proteção a qualquer homem. Um direito básico de se ver punido, se for o caso, né, segundo as regras previamente postas. Então, no Brasil, por exemplo, não tem lixamento e não pode ter. Uhum. Então, ninguém pode, em função de ter assaltado, sei lá, uma loja ou uma residência, ninguém pode ser linchado, não é? Mas deve ser processado e penalizado.
dentro do rol do conjunto de sanções previamente estabelecidas. Isso é da essência do jogo democrático. Isso, um julgamento Exato. justo. A defesa das regras do jogo. E, num ato de punir, há regras. E quais são as regras básicas? Um processo dentro do qual você vai poder se defender. E defender-se não é negar o fato. Defender-se é pedir ao Estado que atue dentro dos limites que estão postos. Isso vale para mim, vale para você, vale para qualquer cidadão. Qualquer um. Né? E isso, aliás, é muito importante. Né? Porque isso, historicamente falando, é recente. Nem sempre foi assim. Isso é uma conquista da humanidade, da civilização, sobretudo da civilização ocidental. Isso. Mas nesse cenário que a gente está vivendo, o que é que a gente poderia fazer para desconstruir esses preconceitos? Veja, nós temos hoje um desafio enorme, que de alguma forma, enfrentar e vencer a crise democrática. E isso é decididamente muito sério. E quando eu falo de enfrentar e vencer a crise democrática, eu estou dizendo que a democracia é um direito das pessoas. Não é? E quando eu falo de democracia, eu falo democracia num duplo sentido. Num sentido vertical, na relação do homem com o poder, e no sentido horizontal, na relação de um homem contra outro homem. Na relação do homem com o poder, democraticamente escolhe-se aquele que vai exercitar o poder em nome da sociedade, né, através do processo eleitoral. Isso. Limpo, transparente, honesto, né? Essa é a regra. Isto quer dizer, quem ganhar a eleição é o escolhido, quem ganhar a eleição governa. Quem não ganha a eleição, ou se alia, ou vai para a oposição. Isso é da regra do jogo, essencialmente é a regra do jogo. Ganhou, governa. Não é? Então, esse princípio, que é uma bela invenção da humanidade, esse princípio está sendo posto de xeque hoje no Brasil, né? Está um cenário nunca antes visto. O que essas pessoas fazem, por exemplo, hoje na porta do quartel, é negar o princípio democrático. É, na prática, dizer assim, olha, a eleição só valia se o meu presidente ganhasse. Pois é. Como o meu presidente não ganhou, não vale. E isso é tão verdadeiro que entraram com pedido de anulação da eleição, mas só entraram com pedido de anulação da eleição no segundo turno. O partido do presidente. O partido que capitaneia esse movimento. Não é? E por que só entraram para anular o segundo turno? Porque no primeiro turno a eleição os beneficiou. Eles elegeram muitos Então, deputados. claro, fizeram uma bancada muito grande de deputados e senadores. Então, essa reivindicação, ela é um atentado à democracia e ela é um atentado à boa-fé. Não é honesto, não é decente, não é? Então, perdeu a eleição, fica na oposição, ou então entra em coalizão com o governo que vai assumir. Isso é da essência do jogo democrático. Né? Isso. Né? Além do que, veja, a crise democrática, ela tem uma outra base que é muito importante, porque o que é que pressupõe a eleição como um mecanismo democrático? Que as ideias sejam debatidas, assim, racionalmente, né? E que as escolhas sejam feitas a partir do debate dessas ideias, não é? Bom, em razão de transformações sociais profundas, sobretudo depois do advento das redes sociais, não é? Esse debate, ele é hoje um debate que eu diria quase que um debate surdo, né? Porque as pessoas não têm muita disposição para fazer esse debate de modo racional, de modo aberto, predispostas, por exemplo, a mudar de opinião, a se convencer do contrário, né? Só numa bolha. Hoje não, hoje eu escuto a minha bolha
por mais absurdo que seja as ideias, né, eu me convenço de algum modo delas e eu me fecho a qualquer possibilidade, né, enfim, imaginar e admitir que eu estou errado. Exatamente. Não é? Então, e o debate resvala muitas vezes para um moralismo estéril, um moralismo cego, não é? Onde as ideias políticas são colocadas em segundo plano absoluto. E muitas vezes contraditório, né? O que eles defendem não é Não, a forma como eles a agem. defesa, alguns argumentos são argumentos que negam a realidade, né? São argumentos delirantes, não é? E normalmente propagados para produzir compreensões falsas da realidade, ou seja, fake news, ou seja, mentiras. Não é? Então, a base da democrática, ela, por conta desse fenômeno, ela hoje é praticamente corroída. E isso é muito preocupante, e é no mundo todo. Então, tem até um livro que fala por que as democracias morrem, né? Que coloca esse debate, né? E que é uma coisa muito preocupante. A outra crise da democracia, essa me afeta talvez mais do que a anterior, é na relação entre as pessoas, né? Então, a sociedade brasileira, de uns tempos para cá, mais precisamente desde 2016, com o golpe que derrubou a presidente Dilma, ela vem passando por um processo de crise democrática no relacionamento entre as pessoas, que é alguma coisa muito triste, né? Então, hoje, a relação que você tem com algumas pessoas, você olha para elas e você até nem acredita, né? Desconhece, né? Desconhece. Está separando né? famílias. Então, há muito preconceito, muita ignorância, né? Muita má-fé, né? Muita mentira, né? E, sobretudo, muito ódio. Isso, era nessa questão que eu queria tocar com o senhor, né? Que os direitos humanos em tempo de ódio, né? Porque as pessoas se dizem cristãs, mas ao mesmo tempo elas defendem um bandido bom e bandido morto. Como é que dá para relacionar cristianismo com uma frase dessa, né? Com tanto ódio? Há uma histeria religiosa acompanhada de uma falsificação religiosa, né? Porque não é possível que o Deus cristão autorize tamanhas loucuras, insanidades, Violência, né? violências, ódios, enfim, não é? Isso não pode ser divino, né? Isso definitivamente não é divino, né? Pelo menos o Cristo não divino, né? O Cristo que eu aprendi é mais parecido com o Padre Júlio Lancerlotti, né? Defende os direitos das pessoas necessitadas. Deus, pelo menos Deus, enquanto alguma coisa que faz bem às pessoas, Deus deve ser alguém que é, primeiro, tolerante, né? Sabe respeitar e sabe conviver com as diferenças, né? Com as escolhas humanas, não é? E nós vivemos um clima de intolerância que tem resvalado para a violência política, né? E é muito triste. E contra as minorias, principalmente, né? Um Sobretudo preconceito. direcionado contra aqueles que menos podem, né? Aqueles que mais precisam da proteção, né? Pois é. E que se vê vítima cotidiana dessa loucura, dessa histeria coletiva, né, que marca a nossa sociedade, né? Então, esse é um lado da crise, né, da crise democrática, né? Então,
o melhor exemplo que eu posso dar sobre isso é a história agora da liberdade de expressão, né? E livre manifestação, né? Eu falo o que eu quiser, eu esculhambo quem eu quero. Isso é liberdade de expressão. Eu ofendo as pessoas do jeito que eu quero, porque eu tenho liberdade de expressão. Não é assim, não é? Aí entra o judiciário, Pois né? não é assim. Os direitos, qualquer direito, inclusive o direito à vida, tem limites. Se eu for lhe matar, você está autorizado a me matar primeiro. Percebe? Então não há direito ilimitado. Por quê? Porque eu realizo o meu direito em face do outro. Quando eu tenho direito a me manifestar, eu me manifesto sobre alguém, necessariamente, que tem nessa relação direitos correlatos. A imagem, ao nome, à honra, à dignidade. Isso. Então, o meu direito de manifestar-me vai até onde começa o seu direito à imagem, à honra, enfim, não é? Então, o que se percebe no país é mais um falseamento, né? Quer dizer, eu quero exercitar direitos da forma que me convém, né? E de forma, assim, absolutamente contraditória. Por exemplo, eu estou me manifestando e o direito a manifestar, a livre manifestação é uma conquista democrática para sabotar a própria democracia. Isso não tem o menor sentido, né? Falam em liberdade e pedindo intervenção militar. Exatamente, isso não tem o menor sentido. Nós vamos ter que passar uma fase de transição. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Isso, infelizmente, se transformou numa deformação cultural e vai dar um trabalho danado. Era onde eu queria chegar para a gente encerrar. Nós vamos ter que trabalhar muito. Que essa mudança agora de governo pode mudar esse cenário, mas não vai ser de uma hora para outra, né? A mudança de governo seguramente vai ajudar e muito, não é? Porque o governo tem essa compreensão, né? Mas é uma coisa que não vai acontecer de uma hora para outra. Isso vai durar muito tempo, ou um bom tempo. Eu li algum artigo que diz que o bolsonarismo já está além do Bolsonaro, né? Não é mais nem só a imagem do presidente, ele já virou meio que uma seita. Uma compreensão inteiramente deformada do mundo, né? E muito triste, porque não é uma compreensão que contribua para que as pessoas sejam felizes, né? Tem um conjunto de infelizes, né? De frustrados, né? De meninos mimados, né? Que, na verdade, por conta da imposição de seus valores que, acham legítimos, né? Esquecem que o outro existe, né? E não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Só para encerrar, desembargador, infelizmente o papo está ótimo, mas voltando ao assunto, né, que a gente começou a entrevista, a quem cabe a salvaguarda dos direitos humanos? Muito bem. Cabe inicialmente às organizações internacionais, né? E aí é interessante porque elas cumprem um papel muito importante, que é o seguinte, é entender que, apesar das diferenças culturais, há direitos que valem aqui e devem valer aqui, como devem valer em qualquer lugar. São direitos que nos identificam enquanto espécie, né? A espécie humana, não é? Daí porque, nesse sentido, as organizações internacionais cumprem um papel muito interessante, que é o papel de pressão, né? Para que os países que resistem a essa lógica, né, pressionados, possam ceder, não é? Pelo menos ceder aos poucos, não é? Quando eu digo aos poucos, porque, na verdade, isso envolve quase sempre a necessidade de transformações culturais. E as transformações culturais não acontecem de uma hora para outra.
não é? Verdade. Então, primeiro cabe a essas organizações. E há realmente fatos da realidade que mostram a importância disso. Por exemplo, em Bangladesh, as mulheres que recusam casamentos arranjados, a clausura que lhes impõe maridos e pais, elas são vítimas de jato de ácido sulfúrico, de preferência no rosto. Eu já vi algumas Não é? imagens chocantes. A deformação é muito triste, né? E essas mulheres são tratadas em outros países. E é graças à mobilização de países, né, capitaneados pela ONU ou pelas organizações internacionais, que fazem com que o Estado lá tenha despertado a atenção para a necessidade de punir esses criminosos, né? Mas é uma coisa lenta, porque envolve uma transformação cultural, porque o jato de ácido nas mulheres desobedientes, para eles é normal, porque a partir de uma leitura deformada que fazem do Corão, eles acham que isso isso tem ou goza de autorização divina, não é? E como eu disse, é difícil imaginar um Deus, não é, que autorize tamanha barbaridade, não é? Então, a primeira salvaguarda é das organizações internacionais. E a segunda salvaguarda é ou deve ser dos Estados nacionais, né? Que, bom, o poder existe para fazer bem às pessoas, né? E ele faz bem ou mais bem quanto mais ele realiza as necessidades das pessoas. Quanto mais, portanto, ele realiza o direito das pessoas, não é? Aí ele ganha mais força, mais legitimidade, mais estabilidade, mais continuidade, né? Então, o poder deve estar comprometido, né, com a realização desse conjunto de necessidades ou desse conjunto de direitos, né? E a terceira salvaguarda dos direitos são as próprias pessoas, né? Que devem estar sempre mobilizadas e atentas, né, para cobrar do Estado políticas públicas que realizem os seus direitos e as suas necessidades. É assim que a sociedade funciona, né? É assim que é o nosso dia a dia, né? Nós não fazemos nada mais do que lutar para que as nossas necessidades ou os nossos direitos sejam realizados. Verdade. Não é? Nada mais. Quando nós acordamos até dormir, É uma necessidade. ou mesmo dormindo, nós realizamos as nossas necessidades ou os nossos direitos. Como, por exemplo, o direito de dormir, Verdade. que é um belíssimo direito, né? Você já imaginou um homem condenado à insônia? É definitivamente doloroso, né? Não tem uma boa qualidade de vida, né? E o que todas as pessoas buscam é isso. Desembargador, tem algo mais que o senhor gostaria de citar para quem está nos assistindo? Não, é dizer para as pessoas que esse trabalho é um trabalho formiguinha, cotidiano, mas que anima, que a gente não pode desanimar, né? É continuar essa luta sempre, né? Porque é uma luta pessoal, mas é uma luta de todos, né? De todos, verdade. Não é verdade? E agradecer, né? A gente que agradece a presença do senhor, né, principalmente pela data, estamos em dezembro, dia 10 de dezembro é o aniversário, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 74 anos, né? Tantas décadas, mas ainda temos tanto que lutar, que combater os preconceitos, né, nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, foi muito legal estar desembargador. aqui com vocês. Muito importante o assunto. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.